Olá a todos, meu nome é Mônica, eu sou psiquiatra, doutoranda do Departamento de Psiquiatria, faço parte do PROGESC, Programa de Esquizofrenia, um grupo de pesquisa que já completou 30 anos de existência, coordenada pelo professor Hélio Elkes, com quem estou agora para bater um papo sobre esquizofrenia resistente a tratamento. Certo, professor? Tudo bom? Bem, Mônica, muito obrigado. Então, vamos começar aqui. O que é, professor, esquizofrenia resistente a tratamento? Vamos falar um pouco como se faz o tratamento da esquizofrenia. Uma vez identificados os sintomas, geralmente psicóticos, que o indivíduo está com delírios, alucinações, deve ser administrado um antipsicótico em monoterapia, e, geralmente, esse antipsicótico é aquele chamado de segunda geração, porque eles são mais toleráveis. Então, o caso, digamos, risperidona, olanzapina, aripiprazol, quetiapina, um deles. Ou um antipsicótico de primeira geração, que é o haloperidol, que também funciona bem. Sempre em monoterapia. Passado 4 a 6 semanas, se o indivíduo melhorou, ele vai para a manutenção, né, da psicose, sobretudo. Ele vai para a manutenção. Se ele não melhorou, ele vai para um segundo tratamento com outro antipsicótico diferente do primeiro, que eu escolho também em monoterapia, eu não devo associar. E, novamente, tenta-se durante 4 a 6 semanas. Se o paciente respondeu, melhorou da psicose, os delírios melhoraram, as alucinações, ele já não ouve mais vozes, ele não tem os pensamentos distorcidos, ele vai para a manutenção antipsicótica e assim deve permanecer. Até agora, o que nós sabemos é que o uso de antipsicóticos deve ser contínuo. A retirada dos antipsicóticos ainda é muito discutível. E ele mantém esse tratamento. Se ele não tiver resposta com esses 2 tratamentos, ele é definido como resistente. Né? O que é o termo antes era chamado como refratário, mas o termo correto é resistente. O que é resistente? Não é que ele não queira tomar remédio. Ele não responde ao tratamento. E nesse caso, qual que é a melhor abordagem, qual o melhor tratamento para essa esquizofrenia que não responde aos tratamentos comuns? Antes eu tenho que checar bem se o paciente realmente aderiu aos tratamentos anteriores. Então, se ele não aderiu, ele toma remédio irregularmente, as doses são incorretas, ele está tomando menos remédio que deveria, ou ele não quer tomar remédio, ele joga fora ou ele esconde porque ele não tem noção de que ele esteja doente. Uma indicação é o uso de antipsicóticos de longa ação. Se depois disso eu introduzir um antipsicótico de longa ação, injetável, né, um injetável de longa ação, e o paciente continuar psicótico, aí eu tenho certeza absoluta que ele é resistente. Não é obrigatório a introdução do antipsicótico de longa ação, é só se há dúvida se há ou não aderência. Explica um pouquinho como funciona, professor, um antipsicótico de longa ação. É longo quanto? Dura um mês, uma semana, um dia? De um modo geral, eles duram geralmente um mês. Um mês. Geralmente um mês. Tanto os de primeira geração quanto de segunda. E são injeção. Mas as aplicações são mensais. Isso realmente é muito seguro, ajuda bastante, e nós temos certeza que o paciente está tomando a medicação. Mas se, apesar disso, ele continuar psicótico, ele é resistente. E aí só há uma indicação, que é a clozapina. A clozapina é um antipsicótico principalmente indicado, que tem indicação precisa para a esquizofrenia resistente. Ele é um antipsicótico que deve ser introduzido após falha em 2 tratamentos adequados ou quando há falha também no tratamento com antipsicótico injetável de longa ação. Ou seja,
Se o paciente não respondeu a 2 tratamentos, você tenta, então, a clozapina, né, com todos os cuidados necessários, né? Que cuidados são esses com a clozapina que a gente tem que ter? Tem que fazer exame de sangue, né? Isso. Então, a clozapina é um antipsicótico que, devido a um risco pequeno de neutropenia, redução dos neutrófilos, que representam as defesas do organismo, ou de todos os leucócitos, ele requer pelo menos 4 meses seguidos de exames de hemograma semanal e, dali adiante, mensal. Com esses hemogramas mensais, e é assim em todo o mundo. Quer dizer, você, para poder receber a clozapina, você tem que ter um hemograma normal. Por segurança, né? Super seguro isso, né? Super segurinho. 99% dos casos, 98%, isto não há nenhum problema, e isto é uma medida de segurança. Não deve haver nenhum tipo de receio em relação à clozapina. O uso da clozapina está, inclusive, associado à diminuição de mortalidade, porque ela também é uma substância que diminui o risco de suicídio, que é muito comum em pacientes com esquizofrenia, sobretudo no início da doença. Então, estudos populacionais mostram que o uso da clozapina reduz o risco de suicídio, diminui a mortalidade, é seguro, embora ele traga alguns problemas, como há um maior risco de ganho de peso, há um maior risco de aumento de salivação, há um maior risco de aumento de prisão de ventre, mas que são muito contornáveis. E a maioria dos pacientes absolutamente se adapta à clozapina. Perfeito. E, para terminar hoje, tenho só mais uma pergunta, né? E quando o caso é muito difícil, o paciente não respondeu aos 2 primeiros tratamentos e não respondeu satisfatoriamente a clozapina, ainda tem o que fazer? Tem o que fazer. Aí tem 2 tipos de tratamento que tem uma boa evidência, que é a adição de um antipsicótico, que é o aripiprazol, que se mostrou, não os outros, mas o aripiprazol se mostrou num trabalho científico realizado como melhor opção para esse tipo de coisa. E a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia tem evidências de eficácia também para a esquizofrenia resistente. Não há estudos ainda completos, estamos fazendo com versus placebo, mas os estudos que compararam o uso de eletroconvulsoterapia e manutenção com a clozapina mostraram que a eletroconvulsoterapia é melhor e é uma opção terapêutica, sim. E além da eletroconvulsoterapia e do aripiprazol, existem também as medidas psicossociais, né, que a gente pode fazer nos pacientes resistentes. A psicoterapia cognitivo-comportamental mostra que é um tratamento que pode ajudar muito os pacientes que, por exemplo, mantêm alucinações constantes, que não melhoram com nada, e eles podem aprender a controlar esse tipo de sintoma. Certo. Bom, foi um prazer falar com o senhor, né? Eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Eu agradeço suas explicações e até a próxima. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado, mãe. Até.